Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscrever no canal para ficar por dentro do que acontece no nosso Mengão. Então vamos para o vídeo. Será que esse time do Flamengo está pronto para a disputa do Mundial de Clubes? Olha os minutos na temporada dos titulares do Flamengo. Os que têm mais minutos disputados até agora. Olha, o Santos, que dá 4 jogos, 360 minutos. O Pedro com 396, o Gabigol com 405. E aí tem o Thiago Maia e o Gerson. Então ali mais ou menos uma média de 4 jogos e pouco. Né? São os que mais disputaram. O Davi Luiz também com 360 minutos. E aí os outros já com menos. O Mateuzinho, o Felipe Luiz com 151. O Léo Pereira, o Everton Ribeiro com 309. Mas, voltando ao Vitor Pereira, ele explicava sobre esse lado físico e deixou claro, olha, é óbvio que o time no momento não está no melhor momento físico, técnico, emocional, como estava quando chegou na final da Libertadores, no final de temporada. Mas ele conta com a vontade, com o lado anímico, suficiente, Natália. Ah, e agora há pouco também, eu falei da família Ferrão, não é a sua família. Não? A família do meu amigo Edu Ferrão, Arthur Ferrão, lá do Rio. Não tem nada a ver com a família. Que era São seus parentes? Não sei, que eu saiba, não. Não, né? Mas vou investigar. Então investigue. Mas fale sobre esse Flamengo. Chega pronto? Ou pode sofrer com esse lado físico? Atrapalhou, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras? Deveria chegar pronto, né? A chegada do Vitor Pereira, eu tenho batido muito nessa tecla. Ah, mas é início de temporada, ele tem que implementar um trabalho. Ele está dirigindo uma Ferrari. Ele não pegou um time desconstruído. Ele não pegou um time com um deserto de ideias. Ele não pegou um time que precisava mexer em peças. Ele O carro tinha porta, tinha pneu, tudo, tinha tudo. Tava perfeito Mas de ali. vez em quando, se não sabe dirigir a Ferrari, engasga, né? então. Entendi como é que é. Bom, essa da Ferrari eu gostei. Porque fala-se muito E o piloto está deixando a desejar, o Vitor Pereira. Ele Só vai lembrando dizer... que enquanto você fala, temos imagens ao vivo no nosso telão aqui, Sim. com a torcida do Flamengo lá em Marrocos. Hein? Eu só acho que não dá para não cobrar do Vitor Pereira uma condição que a própria diretoria colocou em responsabilidade dele. A partir do momento que faz a troca por ele, tira o Dorival, que ganhou 2 títulos, e traz o Vitor Pereira para melhorar o desempenho. Se o time já era bom, tem a questão física, eu entendo. Mas ele tem que fazer esse time entrar numa rotação e jogar numa rotação maior. É isso que se espera do Vitor Pereira. E que, inclusive, ele tenha peito suficiente, coragem o suficiente para mudar o que precisa ser mudado. Para fazer as alterações que precisam ser feitas. Precisa? Precisa. Flamengo... A gente comentou muito ontem, né, aqui no F360, da questão de... mas é o Al Hilal, não é um time tecnicamente, mas de imposição física, é um time que dá muito trabalho aos times adversários. Mas contra o Wydad Casablanca foi por prorrogações, pênalti no futebol horroroso. Foi, mas é outro jogo, outro contexto. Não dá para colocar na mesma balança. E até por isso, Nath, o Flamengo tem obrigação de chegar melhor fisicamente que o Al Hilal. O Al Hilal passou por uma prorrogação, um jogo difícil no aspecto físico e emocional, 120 minutos, mais pênaltis, perdeu um jogador, então precisou... Importantíssimo, Cano. Precisou correr mais. E o Ramon Dias falou sobre isso, sobre esse Sim. intervalo de tempo, né? Sim. Que o time dele, o Al Hilal, vai jogar 48 horas depois, o Flamengo Claro, não. já há uma vantagem natural para a equipe brasileira, porque geralmente é uma equipe tecnicamente superior. E agora é uma vantagem a mais o fato de jogar uma partida a menos no torneio, uma partida com prorrogação. Então, de fato, por mais que o Al Hilal consiga fazer uma boa recuperação, tenha se preparado, se planejado para esses 2 jogos obrigatórios, é um peso. E o Flamengo, por mais que eu entenda que é começo de temporada, ainda não esteja no 100%, o patamar em que estiver, certamente é mais favorável e melhor que os jogadores do Al Hilal que tiveram de enfrentar isso. É claro que, por outro lado, o clube brasileiro entra com uma obrigação maior. E aí também pode ser um peso emocional, no aspecto psicológico, de como os jogadores encaram. E o Flamengo viveu isso em 2019. O primeiro tempo do jogo contra o Al Hilal não encaixou e era aquele time do Flamengo. Fim de temporada, é verdade, mas o Flamengo voando. O Flamengo com Bruno Henrique, jogadores com uma condição física muito boa, mas ficou travado por causa da cabeça. O jogo ali pesou para o Flamengo e quando se soltou no segundo tempo, teve até uma certa facilidade para virar. Aquele Al Hilal
é diferente, preserva... O Al Hilal atual preserva uma base com alguns jogadores, o Al Dawsari é um deles. O Regragui era o técnico deles até bem pouco tempo atrás, né? Antes de assumir o Marrocos. Não, do Wydad Casablanca. Isso, do Wydad Casablanca. E o Al Hilal, agora treinado pelo Ramon Dias, Sim. tem um repertório ofensivo interessante. É um time, como a Nath falou, se impõe fisicamente. O Ighalo é um jogador com passagem pelo futebol europeu, assim como o Marega, que é muito bom, um atacante difícil de ser marcado. Então, possivelmente... Continue falando, trazendo as características, as informações, elogiando, porque daqui a pouco você vai dar palpite. Ah, não, calma. Tô avisando. Calma. O palpite é o erro com convicção, né, Abel? A gente gosta muito dessa parte do palpite pro final, porque a gente erra com uma convicção poucas vezes vista. Interrompemos eu e você, o Breler, para lembrá-lo que daqui a pouco ele vai dar palpite. Então exatamente. continue Pode aí elogiando, falando todas as características, as virtudes do Al Hilal, que daqui a pouco você vai dar palpite. Estou imaginando que você vai falar 3-0 para o Al Hilal. Continue. Tem virtudes e tem fraquezas, como demonstrou como o Wydad Casablanca. O lado esquerdo da defesa sofre, é um lado que tem dificuldade de cobertura, mesmo jogando com Cano, que é um volante que cobre bastante, mas ainda assim pecou muito. O Wydad Casablanca atacou demais pelo lado direito e chegava toda hora. E se o rubro-negro, que tiver aquela memória afetiva, que sofreu naquele jogo, vai se lembrar que os 2 gols do Flamengo, o do empate e o da virada, saem pelo lado direito. Uma construção de jogada com o Bruno Henrique, ele dá o tapa para dentro para o Arrascaeta. E se Diego participa de um dos gols. E se não me engano... Jogada pelo lado direito. O Diego foi o terceiro. Pelo lado esquerdo. Tá certo. O lado direito, se não me engano, o Rafinha cruza na cabeça do Bruno Henrique, também explorando. Eram outros jogadores, outro time, mas ainda é uma equipe que continua dando espaço pelo lado esquerdo. Se o Flamengo forçar por ali, vai ter o Mateuzinho, Everton Ribeiro, colocar o Gabigol também. Lado esquerdo da defesa do Al Hilal. Do Al Hilal. É o caminho da alegria. Se forçar ali pelo lado direito do ataque do Flamengo, dá jogo. Vocês viram como ele é malandro? Eu falei que ia ter palpite. Aí ele começou a falar... Não, mas ele fez uma análise. Aí ele começou a falar dos problemas do Al Hilal. Claro. Ele estava só exaltando. Para não dizer que fez apenas elogios. Se eu não interrompesse, parecia que era o Bayern de Munique. Que isso, né? Bayern de Munique do Guardiola. Não, mas é importante. Aí quando eu interrompi, falei, você vai dar palpite. Aí ele, não, mas tem problemas ali do lado. Claro, ele tá malandro. muito De olho em você. Mas é importante pontuar isso. Porque eu tô brincando. Esse jogo da semifinal, muita gente costuma tratar ali na base da fanfarronice. O time brasileiro vai passar numa boa. Não é bem assim. Tem de passar tranquilo. Mas há times e times. A gente já viu zebras e vexames, de fato. O Inter para o Mazembe foi um vexame. O Atlético para o Raja Casablanca foi um vexame. Já o Palmeiras para o Tigres não foi, porque ali era um time quase em igualdade de condições. Um time com investimento. Não é o caso do Al Hilal. Mas foi uma grande decepção. Não, sempre vai ser uma decepção um brasileiro, até um europeu, caindo numa semifinal de Mundial. Mas ainda assim a gente precisa entender o contexto. E esse Al Hilal chega ao 3º Mundial quase que de forma seguida. 2019, 21 e agora o de 22. Então é um time com lastro, com investimento, com capacidade de vir aqui no Brasil buscar o Michael, buscar o Coelhar. Então... O Marega, por exemplo, quando sai do Porto, não sai... foi buscar o Marega em baixa lá no futebol europeu. Não, estava no auge, estava jogando muito bem e o Al Hilal investiu para tirar o Marega de lá. Bons jogadores no time do Al Hilal. O Al Dawsari foi um dos destaques da Arábia Saudita na Copa do Mundo. Então, lindo gol contra a gente. É preciso se respeitar e entender a dificuldade dos times brasileiros, não só nesse jogo de semifinal, mas no próprio Mundial. O Brasil... Nos últimos 15 anos, só o Corinthians conseguiu ser campeão mundial. O último campeão... Brasil ou Sul-América? Sul-América. América do Sul. América do Sul. O último foi o Corinthians. Só europeus vencendo. Então, é um torneio complicado para times do Brasil e precisa chegar, de fato, piano, na humildade, para esse jogo e depois tentar uma façanha, possivelmente, contra o Real Madrid. Aliás... lembrando rapidamente, o River Plate também caiu na semifinal, não foi? Caiu. O River Plate caiu, o Estudiantes foi a final, mas... Foi a final, perdeu do Barcelona. Mas foi 2009. Antes, foi 2009. Muito bem, já que você levantou a bola, você falou muito do Al Hilal,
do Ramon Dias. Eu lembro que o Ramon Dias fez um gol contra o Brasil na Copa de 82. 82. Mas deu Brasil 3-1. E Ramon Dias, que em 2020 fechou com o Botafogo para ser o treinador do time. Ficou doente. O Emiliano filho Dias, dele. técnico, dirigiu por 3 jogos. E aí os dois saíram depois. Você citou o Ramon Dias e citou o Igalo. O Ramon Dias, se você me deixasse contar rapidamente. Então vai Ramon lá. Dias foi técnico do River, campeão da América em 96. E ficou nos próximos... Ele é um ídolo do River Plate, né? Formado pelo River, um grande centroavante da história do futebol argentino. Fez muito sucesso também jogando fora da Argentina, na Itália, por exemplo. E ele era o técnico do River no gol do Juninho Pernambucano. O Juninho Monumental, o técnico do River naquele jogo era o Ramon Dias. Que boa Tem lembrança. musiquinha disso aí. Que levou o Vasco à final da Libertadores. Continue. Não, o Ah, é técnico essa. A menção era essa. Ele era técnico no Ramon gol Dias do Juninho. Um grande Contra o time do River Plate. Sensacional. Sensacional. Gol do Juninho. Juninho. Monumental, isso aí. O Burgos era o goleiro. A torcida rubro-negra vai ficar brava com vocês. Não, Na hora que nós estamos falando do Flamengo, tu vai falar de Vasco. Essa foi a lembrança do Rafael Prats. É uma lembrança jornalística do diferente técnico de do Breler Al-Hilal. Pires. Não confundam. Rafael Prats, você lembrou disso. Obrigado, velho. Ajudou. Importante pontuar. Nem vou falar a musiquinha aqui que a torcida do Flamengo canta, que o outro aqui falou no meu ouvido, eu não vou falar. Não, essa aí não dá. Isso aqui, Esse horário não pode. Não, pelo amor de Deus. Esse horário não é permitido. Ramon Dias e Igalo. Vamos lá. E o Igalo e também o técnico Ramon Dias, o nigeriano Igalo. Velhos conhecidos e nomes famosos, o Breler agora falava dos destaques do Al-Hilal e também números na temporada. Cuéllar, ex-Flamengo, a torcida do Flamengo conhece muito. Ficou triste quando ele saiu, quando ele foi embora. Michael foi destaque também naquele time comandado pelo Renato Gaúcho. Olha, vendido por 7,6 milhões de euros. 16 jogos e 3 gols pelo Al-Hilal, o Cuéllar, 14 jogos. Marega, o Breler acabou de lembrar também, né? Atacante do Mali, ex-Porto, 14 jogos e 14 gols. E o nigeriano Igalo, ex-Manchester United, 14 jogos e 9 gols. Além do Salem Al-Dawsari, fez um gol contra a Argentina. Bom jogador. Jogo histórico e antológico. A Arábia Saudita ganhou só do campeão do mundo. Foi. O O Abel... que você achou dos destaques? Não, são jogadores... Preocupa o Não, rubro-negro? são bons jogadores, Abel, mas são jogadores... o Marega menos, né? Está no outro momento da carreira, mas estou com o Breler. Ele estava em alta quando saiu do futebol português, mas os jogadores do Flamengo são melhores. O Flamengo tem um time de jogadores mais qualificados. Isso não quer dizer que o Al-Hilal, o elenco não seja... Não, o elenco merece respeito, um clube muito grande na Arábia Ramon Dias Saudita. confiante ali na entrevista, você viu? E o Ramon Dias e o os Vitor títulos Pereira, que ganhou na Ásia. Exato. E ele é muito respeitado no Al-Hilal, no futebol saudita, porque a carreira dele como treinador também foi construída muito fora da América do Sul, né? Além de passagens pelo River, principalmente, né, na Argentina, a passagem pelo futebol asiático do Ramon Dias é muito marcante e vencedora. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que o Flamengo é melhor. Tem jogadores melhores, um time melhor, até mais investimentos. O Al-Hilal tem um investimento alto também. Então, assim, o Flamengo chega ao Mundial muito bem calçado para tentar ser campeão do mundo, por mais que a tarefa seja das mais árduas e difíceis. Eu não considero nada impossível. Eu acho que é possível pensar em ser campeão, ainda mais nesse tipo de torneio de 2 jogos, né? Que você vai muito daquela semana. O Vitor Pereira falou muito sobre isso, né? Que parte tática... Semana esperada. Real Madrid numa fase meio conturbada. Daqui a pouco a gente vai falar do Real Madrid. Então, continue. O Vitor Pereira, me parece, Abel, que vai colocar um time em campo hoje que se assemelha mais a um time do Dorival Júnior do que a ideia que ele tinha inicialmente. Eu acho que é um time que a gente viu contra o Boa Vista. A escolha pelos laterais indica muito isso. Então, peraí. Porque a Natália, agora há pouco, ela disse que ele tem que ter coragem para fazer mudanças, o Vitor Pereira. Correto. Você está dizendo agora que você acha que ele vai colocar um time mais com a cara do Dorival Júnior. Podemos tentar uma escalação aqui, rapidamente? Santos. Mateuzinho, Léo Pereira, Davi Luiz e Felipe Luiz, tá certo? Certo. Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol? Eu acho que vai ser por aí. Que é o time que enfrentou o Boa Vista. Esse time é mais Dorival Júnior do que Vitor Pereira? Na verdade, assim, Qual seria o time com a cara do Vitor Pereira? Me parece que não é a escolha pelos jogadores. É o posicionamento desses jogadores em campo. Então diga lá, desculpa. Então, assim, o que a gente viu contra o Boa Vista foi até o time muitas vezes saindo com 3, né? O Thiago Maia mais recuado entre os zagueiros. O Gerson, e aí é um desafio do Vitor tentar encontrar um posicionamento ideal para o Gerson. Eu acho que ele não encontrou ainda. E o Gerson também não se encontrou no Flamengo depois que ele voltou ainda. É um tempo muito curto. Agora, é um outro Gerson. Contra o Boa Vista tentou abrir mais, né? Jogar o Gerson pelo lado esquerda.
Arrascaeta e Everton Ribeiro um pouco mais pelo centro em muitos momentos. Então, assim, o Dorival encontrou um time que esses jogadores se aproximavam muito e ficavam muito perto um do outro. Né? E como eles são muito bons jogadores, são muito inteligentes, se encontram rapidamente, o Dorival encontrou esse time rapidamente, deu resultado e não ficou mexendo no time. A maneira que ele encontrou, o time respondeu, vai embora. E foi campeão, como foi da Copa do Brasil e da Libertadores. O que eu vi contra o Boa Vista foi o Gerson mais pela esquerda, né? Essa saída com 3, Thiago Maia e os 2 zagueiros, Léo Pereira e Davi Luiz. O Mateuzinho com muita liberdade para avançar pela direita, e aí pode cair no que o Breler falou. O Rodinei? No que o Breler falou. Né? O Varela é um outro tipo de lateral, um lateral que tem uma preocupação mais defensiva que o Mateuzinho, que apoia um pouco mais. Felipe Luiz não é o Ayrton Lucas, de toda hora passar e apoiar, mas o Felipe Luiz também jogando mais da esquerda para o meio. Então, assim, muita gente no meio perto da bola, a lá Dorival, e esse espaço para o lateral direito aproveitar, né? Se apoiar bastante. Acho que o time que vai começar contra o Al Hilal se assemelha muito ao time que ganhou Libertadores de Copa do Brasil. Talvez menos ao que o Vitor Pereira queria, mas a curto prazo... Não precisava ter mudado o técnico. Não, mas é que tá, Abel. Esse tempo curto do Vitor Pereira... Deu tempo, né? Não, e é uma coisa. O Vitor e o Ramon Dias, quando eles reclamam ou de calendário, ou do torneio, ou de pouco tempo para recuperar, eles têm razão. Agora, todos eles sabiam. O Vitor Pereira falar que em fevereiro o time não está fisicamente no ponto ideal, não é o que ele imaginava, ele sabia disso. Ele sabia disso. Quando ele topou aceitar dirigir o Flamengo, ele sabia que tem um Mundial em fevereiro, eu vou chegar em janeiro, vou ter 35, 40 dias... Os testes, tirando o jogo contra o Flamengo, são testes que não dão muita referência para o nível real do time. E mesma coisa do Ramon Dias. Ele tem razão quando ele fala que tem um jogo a mais, que desgasta mais. Agora, o Mundial de Clubes tem esse formato já há algum tempo. Todo ano os caras reclamam. Os asiáticos, os africanos. Eles têm razão não é a primeira vez. Só que todo mundo sabia, entendeu? Porque os sul-americanos e europeus já entram nas semifinais. Sim. Deveria haver uma equiparação. Até porque quando se trata de um Mundial, é a mesma coisa que na Copa do Mundo houvesse uma fase prévia. Isso, você entrava nas oitavas de final. Você entrasse nas oitavas de final, por exemplo. Não é o correto. Mas eu imagino hoje que o Flamengo vai ter um certo espaço para jogar. Porque o Al Hilal, por mais que respeite o Flamengo... Vai baixar as linhas. Mas é um time que em algum momento vai querer jogar com a bola. Porque tem jogadores de qualidade. Contratou, tem o Marega, por exemplo. Não faz sentido você ter um jogador como ele, o Aldalsari, que são técnicos, para ficar dando chutão ou esperando um contra-ataque. Então vai ser um time que, em certos momentos, vai jogar, vai oferecer espaços, não só para o Flamengo contra-atacar, mas a linha de defesa do Al Hilal se desfigura muito, porque esses jogadores tentam jogar, esses jogadores muitas vezes estão acostumados a ficar ali na linha do meio-campo. E o Yang, que é o coreano, e joga com o Aldalsari, que é o xará, mas esse é o Nasser e não o Salem, que é o craque do time, são 2 zagueiros que têm muita dificuldade de se posicionar, se posicionam mal. Opa! Principalmente na bola aérea. Gol do Pedro. Gol Principalmente do Pedro. na bola aérea. Senti gol do Pedro. Mas o Flamengo pode investir nesses buracos que o time tem, principalmente pelo lado esquerdo, e aí avançar o Mateuzinho, sobrecarregar aquele lado com Everton Ribeiro, com Gabigol, e buscar essa bola para o Pedro, sim, entre os zagueiros. Então é uma boa opção, o Flamengo tem essa arma, mas, por outro lado, precisa se precaver, porque é um time que vai querer atacar, que vai se lançar em alguns momentos e não vai ficar só esperando o Flamengo, como acontece em muitos jogos do Campeonato Carioca. Estou ansioso. É mesmo? Ansioso. Mundial de Clubes, né, Abel? Mexe com você, eu sei disso. Não, você tentou, você chutou, mas não é isso. Estou ansioso porque teremos Sai do Muro daqui a pouco. Que isso? Palpites para o jogo. Mas pode falar empate? Não. Não, mas hoje não é sexta. Pode, tem Tu pode falar empate. Não, você pode, até no tempo normal você pode falar, mas depois você vai dizer quem vai ganhar. Quem vai classificar. Esse é um dos motivos da minha ansiedade. Sai do muro com o palpite da rapaziada aqui do F360. O outro motivo, quero ouvir qual seria a mudança que Natália Ferrão faria nessa escalação. Eu já falei. E aí eu pergunto para o Leon aqui, nosso editor-chefe, o que fazemos antes, o Sai do Muro ou ouvimos a Natália? Calma, vamos. Vamos ouvir a Natália. Por favor. Vamos ouvir a saber Natália. a mudança. Não, mas eu já... Qual seria a mudança nessa escalação que você faria? Pra hoje, 4 da tarde. Não daqui a um mês que vai acontecer. Técnica Natália Ferrão. Não. Certo. Tem novidade no time do Flamengo. A família Ferrão está acompanhando, a gente sabe disso. Família Ferrão, um beijo para os amigos Edu Ferrão, o filho dele, Arthur Ferrão, Pronto. a esposa Fernanda Ferrão, mas não são da família de Natália Ferrão. Eu saiba, não. Que muda o Flamengo, diga lá. Eu mudaria o Flamengo, olhando
principalmente, assim, eu não vou perder qualidade técnica, porque o Gerson não está entregando ainda o que ele já foi um dia no Palmeiras, não, no Flamengo. Gerson já foi esse jogador que se espera dele, muito mais ali de recomposição também para ajudar no sistema defensivo, e que chega também à área como fazia o João Gomes, dadas as devidas proporções, é óbvio. Eu entraria com o Pulgar. Barrou o Coringa. Eu barraria o Coringa Então, para esse jogo. Mas contra o Real Madrid, sim, você pode pensar nisso. Mas se o cara não entrar bem, sentir o jogo, e aí, o que você faz? Mas faz sentido, porque de fato não encaixou mesmo. Não encaixou a recomposição. Tá com dificuldade, mas eu prescindiria muito da qualidade técnica dele. Com a bola, ele ainda continua sendo um jogador diferente. Ele se paga na frente, mas atrás. Eu tentaria fazer um ajuste na zaga. Para mim, a zaga do Flamengo tem um problema de característica dos jogadores, não de qualidade, mas são jogadores que não têm muita recuperação. Davi Luiz e Léo Pereira não são zagueiros de ficar correndo atrás de atacante. Por isso, e até pelos jogadores que o Al Hilal tem, e até o Real Madrid também, eu iria de forma providencial para o Mundial de Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz. Deixaria a zaga um pouco mais rápida, sabendo que o meio-campo não está encaixado, vai sofrer, mas não precisa tirar o Gerson para perder qualidade técnica. Então, quem que você colocaria? Desculpa. Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz. Boa alternativa também. Porque o Davi Luiz, ele tem muita qualidade para sair jogando, agrega muito, né? Em lançamentos, em passe curto. Mas, por outro lado, o Fabrício Bruno é mais rápido. A recomposição dele é melhor. De recuperação maior. Isso hoje já? Seria sua mudança para hoje? Para o Mundial, para os dois jogos. Ou na final contra o Real Madrid? Para os 2 jogos do Mundial. O Real Madrid tem que passar também. E o Flamengo também. Não, mas já estamos pensando lá. Aquele grande jogo, 2 camisas gigantes. Só falta a final ali. Real Madrid. Essa seria uma mexida de contingência, sabendo que não é temporada. Não está funcionando. Específico, tiro curto. Eu acredito que esse time do Flamengo pode encaixar com o Gerson jogando ali. Ele tem inteligência tática, é questão de tempo, mas como o Vitor Pereira não teve o tempo suficiente para esse encaixe... E Mundial não tem tempo. É isso, e tem de pensar com a cabeça da Copa do Mundo. O Mundial não tem... tem uns que não pensaram, né? Então ele pode... de Copa. A Natália que está muito precipitada, é isso que você quis dizer? Não. Não está confiando na recuperação, no mas reentrosamento de Gerson. Eu confio plenamente. A ponderação dela confio plenamente no Gerson. Plausível. É que pro recorte você tá tirando curto, ele do time, pô? Pro recorte curto, você não vai me provocar. Pro recorte curto, pro erro mínimo, eu preciso de um cara que me ajude na recomposição se eu tiver a manutenção do Davi Luiz e do Léo Pereira, porque a minha recomposição defensiva é lenta. E aí você vai botar, o Michel estava aqui agora há pouco no telão, para correr. Ele não está fazendo uma grande temporada, mas ele vai botar velocidade. E a tendência é que o Al Hilal dessas linhas, né, para diminuir os buracos de marcação, porque sabe que principalmente vai ter muito poder ofensivo o Flamengo, dessas linhas de marcação, congestione completamente o meio de campo e explore o quê? A bola nas costas em velocidade para o time atacar. Tem jogador com qualidade técnica, você citou alguns, para enfiar essa bola com qualidade nas costas da zaga. Sua explicação é linda, mas quando você disse que eu estava provocando, não é verdade. Não, claro que provocando. não. Ela falou assim, confio sim no Gerson, mas tiraria do time. Mas ele não que tá bem. confiança é essa? Mas ele não tá bem. Eu confio no banco, né? Você às vezes confia no jogador, eu confio nele, mas ela confia no Gerson, mas não confia no time jogando por ele. Não está funcionando ainda. Ainda não está funcionando. Mas como a Arábia Saudita ganhou da Argentina na estreia? O árbitro anulou 3 gols da Argentina. Não esse papo. Justamente. Teve VAR ali, VAR. E tem VAR no Mundial, tá? 1 milímetro ali. 5 minutos. Como é o nome dele? O Lautaro Martínez tivesse com o cabelo raspado, era gol. Mas tem VAR o técnico competentíssimo da Arábia, o senhor Hervé Renard, é verdade. Sim. Ele fez isso que a Natália falou. Subiu as linhas, encurtou o campo e ele obrigava a Argentina a enfiar a bola muito rápido. Não, mas falando sério, a Natália falou o contrário, que ele vai descer as linhas. Não, vai subir linhas. Vai subir linhas e pressionar a saída de... Pressionar um pouco mais. Campo reduzido, isso faz com que seu adversário tenha pouco espaço para pensar. E aí o Arrascaeta ou Everton Ribeiro, quando tiver a bola, já tem de tentar um passe e ou vai pegar impedimentos atacantes ou já tem um adversário na cola, dobra de marcação. O Pedro vai sair na cara do gol. Não, com essa linha mal feita. E o jogador de velocidade e explosão, hoje, é mais o Gabigol com característica do que o Pedro. E o Gabigol tá jogando no meio, tá armando o time. Exatamente, a não ser que ele
na dificuldade. Porque a gente está falando, óbvio, a gente está analisando hipoteticamente as coisas pela análise do que vem apresentando o Al Hilal durante a temporada e principalmente no que fez nesse recorte curto no Mundial e o que o Flamengo tem feito, das dificuldades que tem encontrado o Vitor Pereira para retomar. Tem que jogar mais o Flamengo, hein? Tem que jogar muito mais. É início de temporada, a gente entende, é isso que eu sempre pontuo isso. Porém, o Vitor Pereira chega com o time pronto. Ele precisa só potencializar e melhorar o desempenho, né? Então, o que a gente está falando da questão do contexto, de toda dessa situação do Flamengo, é justamente as opções que tem, porque o Vitor Pereira tem opções. Se no primeiro tempo as coisas não acontecerem, e aí vai muito do emocional, que aí você tem ali 20 minutos, não encaixou uma bola, o time está sofrendo pressão de bola, já tomou 2 chutes o Santos e teve que fazer grande defesa, o emocional vai pesar muito. E aí você precisa ser inteligente o suficiente para olhar que você tem recurso no banco de reservas e mexer. Por falar em emoção, prepare-se. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. O carnaval está chegando. Você vai sambar. E o Sai do Muro também. Sai do Muro. Que protagonista. Olha o protagonista. Interessante, hein? Não, quando você falou, Abel, você está na prepare o vinheta. seu coração. Pensei que você iria ser tipo o Geraldo Vandré. Parecia que você estava... falei, agora ele vai cantar disparado aqui. Prepare o seu coração. Mas quem falou foi o Breler. Prepare o seu coração. Tá certo. Não foi? Eu falei, prepare-se. Sai do Muro. E você é a estrela do Sai do Muro. Puxa vida, hein? Você tá ali na chamadinha. Eu vi ali. Muito bem. Vinheta e tudo, e você é estrela. Hoje não tem como ficar no muro. Ah, não? Não. Então, por favor. Não, mas o Prats é a estrela. Ele começa? Óbvio. Sempre. Eu achei que você ia começar. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu também vou Vai, voltar? agora você vai também. Que brincadeira. Lamento informar, mas essas fotos igual aquela foto que vai os capitães com a arbitragem, que não sai pra lugar nenhum, que a gente nunca recebe. Ali uma na coisa tela. importante que a gente não tenha medo de repercussão, você vai ter print. Não tem nada disso. Print e coerência são coisas muito relativas. Fale a goleada que você quer falar. Vamos na análise técnica. Quando eu me vi na tela ali, eu me lembrei de Zagallo, quando disse, aí sim, fomos surpreendidos. Lembra dessa? Lembro. Foi em 74, essa? Se foi. Laranja Mecânica. Deu trabalho, hein? Era jogador de bola, hein? Emerson Leão no gol. Foca no... Voltando para o Sai do Muro. Vocês estão querendo tirar o foco aqui. Obrigado, Natália. Ganhando tempo. Obrigado. Senhor Rafael Prats, estrela do Sai do Muro, o seu palpite para Flamengo, agora eu não vou errar. E Al Hilal. O olho dele. 2, Al Hilal 0. Confiança. Gostei. Ele nem hesitou, foi ele... Geralmente ele pensa, ele tenta fazer uma Tem que colocar uma ponderação. fotinho do professor ali? Tem que colocar uma fotinho por causa do palpite dele ontem. Não, mas eu vou lembrar. O professor Celso Zelt apostou 3-0 pro Flamengo. 3. Fácil. Faceirinho. Fácil, não, ele falou fácil. Rafael Prats foi o primeiro e aposta numa vitória tranquila do Flamengo por 2-0. 2-0. Gols disso? Quer falar? Não, aí já é demais. Aí fica mais difícil. Aí é você, Abel. Você que gosta desses contextos aí de 21 minutos do segundo tempo. Tudo. Cruzamento, gol de cabeça, bate na trave, volta no... Natália Ferrão, tá falando muito. Ela quer palpitar. Tá falando muito. Diga lá. E ela acompanhou o Al Hilal na estreia. Acompanhou. Assistiu de perto. Não, de perto não. Tava lá? Não, de perto. Não trouxe lembrança pra gente? Ao vivo. Você também não trouxe, que você foi ali também não trouxe, né? Eu trouxe. Só Do Chile, das minhas férias? Cadê? Trouxe. Em breve. Vamos voltar pro foco. Lá, vamos falar de... Seu palpite para Flamengo e Al Hilal. 2-1. Pra quem? 2-1 pro Flamengo, numa dificuldade danada. Acho que não vai ser fácil, não. Não vai ser essa molezinha, não. De virada? Não sei se de virada, mas 2-1. Dificuldade, então gol aos 93. Vai ser sufoco. Não sei se vai pra prorrogação, mas eu acho que... Comemoração vai ter esse gesto, assim? Sempre tem, né? Ele sempre aparece. Ou aquele que tá ali atrás, ó? Pode ser dos dois, né? Dele, do Gabigol e do Pedro, ou do Arrasca. Tem um outro gesto que o Arrasca faz, às vezes, comemoração de gol, mas eu não posso fazer aqui. Não? Ele que faça. Ele faz, tudo bem. Breler, estou sentindo... Então, peraí. 2-1, né? 2-1 com dificuldade, 2-0 tranquilo, segundo o Rafael Prats. Ele tá na linha Zeltiana. Jogo moleza. Repetindo, 2-1 com dificuldade, 2-0 com baile, ele falou. Não, baile eu não falei. Você falou. Não. Falou. Você tá aumentando. Você falou tranquilo. Cidadão lá que não aumenta, eu aumento, mas no evento você tá aumentando muito aí. E me surpreende. Eu não falei nada de baile. Me surpreende o professor Celso Zelt que na semifinal
do Corinthians contra o Al-Ahly. Verdade. Ele fala do curvinho do sofá, né? O curvinho não resistiu. Verdade. Ali foi jogo sufoco, 1-0 difícil. Ele dá esse palpite faceirinho. Antes do palpite do Breler, eu gostaria de lembrar que ano passado ou retrasado, que o Atlético Paranaense foi retrasado, deu aquela pancada no Flamengo na Copa do Brasil. Foi. Retrasado, né? 21. O Renato era o técnico. Era o Flamengo do Renato e a gente fez um Sai do Muro aqui, só uma pessoa apostou no Atlético Paranaense. Essa pessoa se chama Breler Pires. Mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Só você apostou. Eu estou sentindo o senhor tendencioso. Não estou tendencioso. Eu estou lembrando, você apostou no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não só ganhou, como meteu 3-0 no Flamengo no Maracanã e eliminou o Flamengo ali naquela semifinal, né? De Copa do Brasil. Exato. Só você. Palmeiras e Flamengo, eu estava de férias. Palmeiras e Flamengo agora da Supercopa. Mas fiquei sabendo, os fofoqueiros aqui me falaram Só ele apostou que só ele apostou no Palmeiras, é verdade? Verdade. Nelson Rubens aqui do lado me falou, o Prats. Foi. Quero ver agora o seu palpite para, vou até mudar a ordem, para Al-Hilal e Flamengo. E não é tendencioso. Está tentando influenciar. Por um via Só lembrei de fatos. E é bom lembrar também que quando eu estava aqui, nesse mesmo lugar, fui o único que apostou no empate da Arábia Saudita, no empate contra a Argentina. Foi. Verdade. Foi. Você errou. Fui espinafrado. Não, mas ele foi. Não, como assim? Você tá maluco? Vai ser 6-0 pra Argentina. É verdade. Fui Eu espinafrado. apostei em goleado. Eu não esperava que o VAR estivesse do lado dos sauditas. Mas Desculpa. você é um cara de pau. Eu não esperava que o VAR estivesse de verde e branco naquela Vocês tarde e noite do Catar. Clubismo, né? O VAR estivesse de verde e branco. Eu não Você é esperava. um cara de pau. 3 gols anulados da Argentina. Vocês menosprezam esse esporte chamado futebol. Não, é místico. Eu trato até menospreza. de maneira bem mística. Não, ele começou bonito. Pode seguir. A gente menospreza, tá? Todos os jogos são difíceis. Todos os jogos são complicados e esse jogo não será diferente. Jogo apertado, mas vou com o palpite da Natália, 2-1. Só vou mudar o vencedor Al-Hilal. Não, tem gente que tá de brincadeira. Não pode dar palpite. É um Pode, palpite. claro que sim. Primeiro ele falou que ia com um palpite igual o da Natália. Mas a Natália gostou do Flamengo. Ele 2-1. foi. O placar Mas eu foi o mesmo. mudei. Então, Pra peraí. outro time. Você está dizendo que o Flamengo vai ser eliminado pelo Al-Hilal na semifinal do Mundial? Não pode acontecer? Não é um adversário? É um adversário. O Al-Hilal possível. ganhou o primeiro tempo do Flamengo em 202019. Foi difícil. Aí é dinizismo isso aí. Peraí, de Virar. primeiro Tá falando de tempo não. primeiro. O jogo tem 90 minutos. Ganhou o primeiro tempo, não adianta nada. Mas esse é o mesmo adversário. Você acha que perigoso. os caras não estão engasgados? Não vão chegar? Opa, ganharam da gente em 2019, vamos deixar barato? Eu vou te fazer uma pergunta. Você tá de gracinha, querendo ganhar sozinho ou você tá falando sério? Não, eu sempre busco Ganhar sozinho. otimizar uma vitória, né? Não, você ficar ganhando um trocadinho aqui, um trocadinho ali, não adianta. Tem que dar o win. Eu já vou tentando, mas, de fato, é uma possibilidade. Pode Você acontecer. acredita mesmo? Não, e eu acredito que até torcedores rubro-negros respeitem o adversário e entrem nesse jogo sabendo que é uma possibilidade, é uma hipótese. Eu acho que ele explicou muito bem. Esse jogo não está ganho. Ele Repita, foi por bem. favor, seu palpite. 2-1 ao Hilal. Gols de... Ou marcha da contagem, como diz meu pai. Não. Qual será a marcha da contagem? O Flamengo sai na frente e o Al-Hilal vira? Pode ser, é uma boa. É brincadeira. Gabigol... Uma boa, ele falou. Não. Eu ouvi isso. Vou pro palpite, eu entendi. meu palpite. Eu tô entendendo, Pro meu- totalmente. No contexto do jogo do palpite. Gabigol abre o Palpite, placar, palpite, ué, Flamengo não adianta brigar. tenta se fechar, dá aquela segurada, 2 gols de Aldalsari, mas um Salem e o outro o Nasser, o zagueiro, de cabeça. Antes de eu dar o meu palpite, uma última pergunta. Eu sei que você não é especialista em arbitragem, mas você acredita que o VAR vai estar com aquele pensamento que estava naquele jogo lá, Arábia Saudita e Argentina, que anularam 3 gols da Argentina? Legalmente. O VAR atuou muito bem naquele jogo. Foi uma atuação elogiada pela FIFA. Foi mesmo. 3 gols bem anulados. Então vamos lá. O meu palpite... Tem esse contexto também, né? Tem esse contexto da arbitragem do O VAR é brasileiro espanhol não hoje? se... Estão me passando irritar. aqui. Certeza? Aí, ó. Espanhol. Espanhol. Você sabe que na Espanha Juan tem... Martínez. Na Mas com o Real Madrid disputando, não seria Real Madrid melhor disputa no evitar? dia seguinte. Não, mas aí não, Abel. Mas por quê? Mas seria uma preferência de... Não, Profissionalismo. eu vejo. Eu evitaria, posso estar falando uma Não vejo bobagem, estou problema, falando não. sério. Mas, Sim, enfim, sim. tomara que Não não tenha precisam problema, disso, que a né? arbitragem seja boa, que a gente não tenha que falar de arbitragem Claro. amanhã. O meu palpite, estou sendo pressionado aqui.
Ontem eu estava faceiro. Ontem o seu tá 4-0. Agora eu tô em dúvida, porque eu ouvi o Breler. Eu ouvi o Breler agora. Eu te contaminei com o meu pessimismo? Eu ouvi o Breler agora. Eu ia falar 5-0. O Al-Hilal, eu tô achando que é a laranja mecânica. Calma, Vai jogar? Não é isso, Ele é exagerado, não é né? isso tudo também. Ninguém tá dizendo isso. Calma. Eu já vou direto ao ponto. Vitória do Flamengo. Aí. How much? Gol de Pedro. 1-0, magro? Calma. Gol Gol de Pedro. Sempre tem aquele gol de escanteio. Cabeçada do zagueiro. Igual dos contextos. Léo Pereira vai fazer gol. O Sport Center 11 horas, hein, Abel? Não vai esticando muito aí. que você tá... O gol do Pedro, a gente tá esperando o que vai acontecer depois. Léo Pereira. 2-0. Ele tem 3-1 45 Flamengo. minutos. 3-1, que nem 2019. Vai repetir o placar. 3-1 Flamengo. Gol de virada. Pedro. 3-1 Flamengo Um roteiro de virada. igual de 2019, com De virada. com sofrimento. Igualzinho. Não, o meu, pelo menos, tem menos sofrimento, né? O Flamengo começa na frente. Que ridículo. Eu não sei quem é mais cara de pau. Só eu falei 3-1 Flamengo? Só você. E 3-0 professor. Palpite inédito. 3-1 Flamengo, de virada, como aconteceu em 2019. Gols de Pedro, Léo Pereira e Mateuzinho. 3-1. Agora vocês gostaram. Vamos pra foto? Vamos lá. A gente não